Mais bonito da Nova Vida de Alcântara e que tem os olhos verdes mais bonitos, pastor Renato Sanches. Que isso, ela tá depositando. Amém, glória a Deus. Mas ela me fala isso todo dia, eu acredito, e tomo posse, né? Mas vocês também são bonitos, tá? Você é bonito, né? É implicante, né? Amém, glória a Deus. Quantos aí estão felizes com Jesus? Digo amém. E um amém bem forte. Aleluia, Deus é muito bom. Meu amado, como é bom te ver aqui nessa noite. Eu não sei você, mas olha, eu tô com frio. A minha mão, cara, tá aqui, ó. É difícil até de mexer. Mas olha, quando eu chego aqui nesse lugar, eu me aqueço com a presença do Espírito de Deus. Eu me aqueço com a sua companhia, né? E sabe, eu oro a Deus para que chegue logo o tempo de ver novamente essa casa dia de quarta-feira com você que ainda está em casa, com você que nesse tempo que nós estamos passando, que é um tempo ímpar na história da humanidade, muitos estão em casa por necessidade, mas outros se deixaram levar e acabaram ficando mornos, né? E na realidade não pode ser dessa forma. Eu te convido a você a tomar uma atitude, a voltar ao primeiro amor, a voltar à casa do Senhor, a voltar ao convívio dos irmãos. É muito importante buscar a Deus enquanto se pode achar. Recebe essa palavra sobre a tua vida, em nome de Jesus. Receba esse despertamento na tua vida. Não estava no script, mas eu senti o desejo de falar isso contigo. É com todo amor. Eu falo no nome dos pastores. Amém, pastores? Investir ou desistir? Uma questão de maturidade. É isso que nós vamos falar nessa noite. Investir ou desistir? Uma questão de maturidade. E rapaz. Agora, chora. Benção. Vamos lá, Eclesiastes, capítulo 3. Abre comigo aí. Cerejinha, você me deixou em 2 microfones na mão, né? Mas eu te amo assim mesmo. Amém, glória a Deus. Eclesiastes, capítulo 3. Eu vou ler aqui a partir do verso 1 ao 8, que diz assim... O subtítulo que a Sociedade Bíblica coloca é Tempo para Tudo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Estamos vivendo esse tempo. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Deus, nós te damos graças. Te agradecemos, ó Deus, pela leitura da Tua palavra. A Deus, abençoa a Tua igreja nessa hora, abençoa cada um de nós. Nos abrimos para que o Senhor venha falar ao nosso coração, ao íntimo do nosso ser. E por isso, ó Deus, fala conosco nessa noite. Essa é a nossa oração e nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. O autor de Eclesiastes, ele afirma que há tempo para todas as coisas. E em meio a todos esses tempos que ele coloca aqui nessa leitura desse parágrafo, que vai do versículo 1 ao 8, nós podemos perceber que Deus é o Senhor de todo o tempo. Amém, queridos? Deus, ele é soberano sobre tudo e todas as coisas. O controle está nas mãos do Senhor. Você concorda com isso? O controle está nas mãos do Senhor. Assim como há um tempo para todas as coisas, também há um tempo para a nossa maturidade espiritual.
Maturidade essa que vai ser esmerada durante a nossa caminhada. Maturidade também no casamento. Maturidade na família. É necessário ter um tempo para todas as coisas. Mas nem por isso nós podemos nos acomodar e esperar por esse tempo acontecer, né? Precisamos buscar, ir adiante, precisamos caminhar. Se nós pararmos naquele tempo que nós estamos vivendo, o tempo que se diz hoje, vamos dizer assim, pode ser tarde demais. Vivemos um tempo ímpar, conforme nós falamos ainda há pouco. Se nós pararmos no tempo, está arriscada a nuvem caminhar e nós ficarmos estagnados. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. E sabe, queridos, vamos ler a primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Abre comigo aí. Pedro aqui na sua epístola, a primeira epístola, capítulo 2, no verso 2, ele diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Amém, amados? Você leu aí comigo? Desejai ardentemente como crianças, preste atenção, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Isso deixa claro que para nós alcançarmos a maturidade se faz necessário o alimento saudável. Ele diz assim, como crianças recém-nascidas. Isso significa dizer que não como crianças, mas como tal. Criança precisa daquele alimento puro, daquele alimento saudável. E nós que estamos na nossa caminhada, seguindo a maturidade dentro da família, a nossa maturidade como crente, nós precisamos também desse alimento saudável. Pensamos logo na situação do novo convertido, alguém que está começando agora a sua caminhada, mas nós, verdadeiramente, nós precisamos desse genuíno leite espiritual. E para quê? Para crescimento. Muitos que estão caminhando deixaram de tomar o genuíno leite espiritual. Falamos muito que depois de uma certa caminhada estamos comendo ali o arroz com feijão, e isso é bom. Mas o que o apóstolo Pedro está falando aqui é que na nossa caminhada nós podemos deixar de ter acesso ao verdadeiro alimento, o genuíno. Precisamos ter um entendimento que situações acontecem na nossa caminhada, e são muitas as situações. Quantos aqui têm problemas? Eu tenho problemas. Problemas foram feitos para resolver. Problemas foram feitos para ter resolução. E nessa nossa caminhada rumo à maturidade, se faz necessário nós termos tempo para todas as coisas. É tempo de resolver problemas. Se é tempo de resolver problemas, por que deixamos de resolver os problemas e empurramos com a barriga e deixamos para depois o que pode se resolver naquele dia, naquele momento, naquela hora? Sabe, queridos, um ingrediente indispensável para essa caminhada rumo ao crescimento e à maturidade é estar atento a Deus. É estar atento ao que Deus fala contigo. É estar atento ao que sai do púlpito através da tua liderança, do teu pastor. E sabe, isso se chama sabedoria. Quando você está ligado com Deus e você visa e almeja a maturidade no teu lar, no teu casamento, na tua família, a tua maturidade como crente, você tem que almejar sabedoria.
quantos estão caindo por falta de sabedoria. Provérbios capítulo 2, no verso 6, diz assim: porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. O Senhor, Ele derrama a sabedoria. Provérbios 16, no verso 16, diz assim: quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Então, um ingrediente indispensável para que possamos ir rumo ao crescimento e à maturidade é a sabedoria. Se não tens sabedoria, pede a Deus que Deus vai derramar. Salomão, ele podia pedir qualquer coisa a Deus, ele pediu sabedoria. Sabedoria para a resolução de problemas, sabedoria para crescimento, sabedoria para maturidade. Não podemos viver como tolos, mas nós devemos almejar viver como sábios. E viver como sábios, nada melhor do que andar com os sábios. Escolher as nossas companhias, se é que você me entende. Não podemos queimar etapas. A maturidade é um processo. Quantos estão entendendo? A maturidade é um processo. E muitas vezes esse processo é doloroso. Para você amadurecer, você precisa passar por fases. E tem fases que dói, viu? Tem fases que dói. Tem fases que, sabe, um espinho na carne te perfura, de tal forma que você para pensar, e você examina-se a si mesmo, e você percebe que você tem que amadurecer em determinadas situações. Sabe, amados, quando o apóstolo Pedro falou aqui sobre o genuíno alimento espiritual, muitos de nós, e eu me incluo nisso, por que não? Não é porque eu sou pastor que eu sou diferente de vocês. Na nossa caminhada em busca da maturidade, nós precisamos ingerir o genuíno alimento que vem da palavra de Deus. Porque muitas vezes caímos e deixamos passar situações que nós poderíamos exercitar a nossa maturidade, mas por não orar e vigiar, nós deixamos passar essa oportunidade. Mas graças a Deus que Deus nos concede, naquele exato instante de nós percebermos que nós erramos e nos arrependermos e voltar para o prumo. A pergunta que eu quero fazer nessa noite: e aí? Você vai investir ou desistir? Investir na tua maturidade ou desistir de vez? Investir na tua vida com Deus ou desistir porque você percebe que você não consegue? Ah, queridos, por você mesmo você não vai conseguir. Escuta aí, você de casa, por você mesmo você não consegue, mas em Deus você consegue. Coloca diante do Senhor, você vai conseguir. Coloca o teu caminho diante do Senhor, você vai conseguir. Ah, pastor, eu tenho medo. Coloca diante do Senhor, todo medo cai por terra em nome de Jesus. Sabe, queridos, conforme nós falamos, nós temos fases na nossa caminhada. E eu quero fazer um paralelo com vocês. Eu achei muito interessante uma leitura no qual nós estamos fazendo, juntamente aí com o livro Maturidade. Ah, queridos, olha, se você não adquiriu esse livro, adquire, hein? Tem poucas unidades ainda, e nós vamos estar pregando ainda no mês de julho, não é isso, pastores? Nós vamos continuar com esse tema, e olha, vai vir aí arroz com feijão purinho, hein? Prata da casa. Quantos vocês estão entendendo? E, queridos, eu quero fazer um paralelo com vocês. Se existem fases para a nossa caminhada, visualiza comigo as fases da lua, né? Nós temos aí, de uma maneira geral, tá? Que são várias as luas, mas nós temos a lua nova, a lua crescente, a lua minguante e a lua cheia. Vou ficar nessas quatro,
né? Tem vários outros tipos de lua, quarto minguante e várias outras situações, mas eu vou ficar nessas 4 aí. Nós temos o calendário lunar e as luas se sequenciando, cada uma no seu tempo. Tem tempo para todas as coisas. E da mesma forma nós podemos perceber que na nossa caminhada nós temos fases na nossa vida. Fases que irão acontecer por toda a nossa existência. A lua minguante, ela acontece em um período e lá na frente ela acontece novamente. A lua nova, para chegar a ser uma lua crescente, ela vai chegar, ela tem o seu tempo, ela tem o seu período, mas depois ela retorna. Então, existe um tempo para todas as coisas. Em uma sociedade, uma cultura onde se prega o imediatismo, nós queremos tudo para ontem. Certa vez Luciana pregou sobre o fast food, né? Da gente querer resolver tudo na hora. E não deve ser dessa forma. O querer resolver tudo na hora, às vezes não agimos com sabedoria. E quando eu falo às vezes, é quase sempre. Metemos os pés no lugar das mãos. Deixamos de escutar a Deus. E ao invés de investir, nós estamos desistindo do nosso relacionamento, da nossa maturidade. E se nós queremos investir, nós precisamos exercitar a paciência, a sabedoria. Precisamos saber que Deus está no controle daquela situação. Não podemos nos acomodar. Sabemos que há tempo para todas as coisas, mas nós precisamos exercitar a maturidade e o discernimento para poder resolver as situações. Quando Paulo fala a Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 3, no verso 6, não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Paulo está falando aqui com Timóteo, seu discípulo. Não é uma pessoa que estava começando a sua caminhada na fé cristã, já tinha uma certa história. Ele está falando assim para Paulo: olha, não haja como alguém que não tem determinado conhecimento de causa. E quantos de nós, na nossa caminhada, agimos como neófitos? Esquecemos do que nos foi ensinado outrora e agimos como neófitos, sem conhecimento. Nós precisamos vigiar. Precisamos vigiar, orar, buscar ajuda em Deus. Deus vai dar sabedoria. Precisa de ajuda na resolução de determinado problema da sua caminhada. Decisões precisam ser tomadas. Procura a tua liderança, procura os pastores. Estamos aqui para te ajudar. E aí, você decide o quê? Você decide investir ou desistir da tua caminhada? Investir ou desistir do teu casamento? Investir ou desistir do teu relacionamento como família? Sabe, queridos, na nossa caminhada podemos estar passando por uma fase de lua minguante. Sabe aquela lua bem fininha? Ou até mesmo aquela lua crescente, onde nós gostaríamos de com certeza não mais estar nessa fase, mas na fase da lua cheia, aquela lua maravilhosa. Se é que você está me entendendo, e se não está, vou te explicar. De repente você não gostaria mais de estar passando nesse problema conjugal que você está passando, onde o seu marido não te entende, onde a sua esposa não te entende, e vocês tentam um diálogo e não conseguem, porque um fica atacando o outro. Ao invés de sentarem e conversar, ficam como duas crianças, dois neófitos, que sabem que devem conversar, mas fica um acusando o outro. Ah, porque você fez isso, ah, porque você fez aquilo. Quem é que você estava falando aí no WhatsApp? Por que você demorou para chegar em casa? Porque isso, porque aquilo, e um acusa o outro. É isso.
é você estar na fase da lua minguante e desejar estar na fase da lua cheia. Para chegar nessa fase, queridos, é necessário resolver as situações. Qual é o tempo dessas fases? Não é o tempo que nós vivenciamos da troca de lua. Não, esse tempo quem faz é você, se é que você está me entendendo. Não deixe o sol se pôr sobre vossa ira. Por que estamos estagnados em problemas corriqueiros, no qual nós temos ferramentas para resolver dentro da nossa família, e nós estamos tropeçando nos mesmos erros? Casal que já escutou falar sobre perdão, e que leu, e que entendeu que o perdão é 70 vezes 7 todos os dias, todos os minutos, todos os segundos. Ah, pastor, é 490 vezes por minuto. Ou seja, colocando os pingos nos is, o tempo todo devemos perdoar. Se nós não perdoamos, o nosso Deus não nos perdoa. E casais estão insistentemente nessa situação, e casamentos sendo destruídos por falta de perdão, casamentos sendo destruídos por falta de empatia de um para com o outro. O que você escolhe? Investir no teu casamento ou desistir? Eu creio que a decisão que você deva tomar é essa, de investir. E essa opção de investir é justamente você passar por cima das situações que você pensa que está certo, de você verdadeiramente deixar de agir como neófito, porque você já teve acesso às informações. E por que não faz? Porque se deixa levar pelas situações, pelos rudimentos do mundo, pelo que o outro fala, pelo que os bons amigos dizem na sua roda de amigos. Ah, queridos, nós temos uma decisão para ser tomada. E essa decisão que nós precisamos tomar são todos os dias. Nós devemos escolher investir na nossa família, investir no nosso casamento. Ei, tem jeito? Teve jeito para o meu? E olha que estava destruído. Eu já contei várias vezes aqui para vocês, mas destruído mesmo. Eu me vi na sarjeta, literalmente. Eu não era crente. Eu me lembro que certo domingo eu escutei um louvor lá no fundo. E aquilo mexeu comigo. E eu escolhi, meu irmão, voltar para casa. E quando voltei para casa, encontrei a minha esposa passando a minha roupa. E ela já sabia que eu estava com mulher na rua. Sabe, queridos, quando você escolhe investir no seu casamento, faz toda a diferença. Ali eu estava agindo como completamente ignorante na fé. E mediante o acesso à informação, porque um tempo depois aceitamos a Jesus e viemos na nossa caminhada e obtivemos conhecimento e ferramentas, nós passamos encontros de casais e casamento, casados para sempre. E o que fazer com essas ferramentas se não colocar em prática? Ah, pastor, você é perfeito, você não erra. Ei, quem foi que te falou isso? Pastor, você erra? Pastor, nós erramos. Mas eu escolho investir. Eu escolho investir no acerto, eu escolho me arrepender, eu escolho, sabe, verdadeiramente me colocar no lugar do outro. Ei, casal, preste atenção. Quando você está aí discutindo, eu estou falando com vocês aqui no santuário, mas com você de casa também. Quando você está discutindo e você quer colocar a sua ideia, né, como aquilo ali prevalece, é isso mesmo? Tem que ser dessa forma? Deixa eu te falar um negócio. Empatia. Tenha empatia com o outro. Tenha empatia com a sua esposa. Se coloque no lugar dela. Se coloque no lugar do seu marido. E resolva ceder. Resolva pedir perdão. Ah, pastor, eu estou certo. Pede perdão, assim mesmo. Vai funcionar.
vai haver uma quebra de jugo. E ali vocês vão começar a conversar, vocês vão resolver aquela situação, você vai passar da fase da lua minguante para a lua cheia. É você que determina essa fase, mediante as tuas atitudes. Uma decisão nós precisamos tomar: investir ou desistir. Diferenças na vida do casal se resolve com diálogo. Famílias estão sendo destruídas por falta de diálogo, falta de conversa, falta de entendimento. E com detalhes tão pequenos, que já eram para ser conhecidos por você, marido, por você, esposa. Famílias estão sendo destruídas por falta de palavras carinhosas dentro do seu lar, por falta de um eu te amo todos os dias para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos. Quanto tempo você não abraça seu filho? Há quanto tempo você não abraça sua filha? Há quanto tempo você não senta com seus filhos e conversa? Não desista disso, querido. Não desista da tua família, invista. A tua família é projeto de Deus, a tua família foi Deus que sonhou, a tua esposa foi Deus que te deu, o teu marido foi Deus que te deu, esposa. Os teus filhos são heranças do Senhor na tua vida. As decisões que você toma, querido, tem que ser de acordo com a sabedoria que Deus te deu, porque as decisões que você vai tomar terão consequências, e que essas consequências sejam boas, que essas consequências sejam agradáveis e venham frutificar na sua família. Sabe, queridos, não é pedindo divórcio que você vai resolver a situação da tua família. Deixa eu te falar um negócio. Quando você casou para sempre. Você lembra dos votos que você fez? Você lembra que é até que a morte nos separe? É até que a morte nos separe. Então, meu irmão, tá com problema? Resolve. Tá com uma situação complicada no casamento? Resolve. Foi por causa da dureza do coração do homem que o divórcio foi permitido, mas tem regrinhas para isso. Tem regras bem claras. Mas olha, tem jeito. E o jeito é o perdão. O jeito é um coração totalmente contrito a Jesus Cristo. Se você é uma nova criatura em Jesus e vive em novidades de vida, o divórcio ele não entra na tua casa. O divórcio ele não entra no teu casamento. Esse discurso no qual lá fora diz que não deu certo, separa, isso é discurso do diabo. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Família tem jeito, família é projeto de Deus. Na criação, a família foi estabelecida. Só depois que entrou o pecado. Por isso que o diabo tenta, por isso que o diabo distorce as situações. Homem e mulher Deus criou, ponto final. Amamos a todos. Jesus pode libertar, Jesus pode curar, Jesus pode transformar. Sabe, queridos, o ego atrapalha a nossa caminhada. A nossa caminhada seguindo ali para a maturidade. Há algo que precisa ser destronado do nosso coração, e isso se chama ego. Quantos casamentos estão sendo destruídos por causa do ego? Quantos irmãos estão aí, saíram do prumo por causa do ego, por causa do orgulho. Ao invés de investir, ao invés de reconhecer falhas, desiste
desiste e não tem a capacidade de reconhecer e voltar para o caminho. Se entendemos que o casamento é feito de um homem e uma mulher, glória a Deus por isso, e que são cabeças diferentes. Ei, preste atenção, eu sou diferente de Luciana, Luciana é diferente de mim, graças a Deus por isso, mas nós nos entendemos. E como assim? Eu tenho que verdadeiramente compreender a Luciana e ela a mim. Se nós, como cônjuges, se você, com a sua família, com sua esposa, com seu marido, não o faz, você vai ter consequências para o resto da sua vida. É tempo, queridos, de verdadeiramente você compreender o seu cônjuge, compreender os seus filhos. Você tem que decidir amar a sua família e não desistir. Mas como é que nós desistimos, pastor? Você desiste da sua família quando você deixa de orientar, quando você deixa de disciplinar, quando você deixa de aconselhar, quando você deixa de amar. Quando você deixa a sua família para valorizar outras situações. A tua família tem prioridade. A tua família tem prioridade. O teu casamento tem prioridade. O teu casamento tem prioridade sobre o futebol que você vai jogar no domingo de manhã e deixa a sua esposa esperando. A tua família, o teu casamento tem prioridade para você que deixa o seu marido sozinho e vai ficar conversando com outras mulheres, jogando conversa fora. Se é que você está me entendendo. Os seus filhos têm prioridade, papai e mamãe. Tem filhos se perdendo porque casais escolheram desistir. Porque resolver problema é ruim, né? Mas problemas foram feitos para serem resolvidos. Podemos estar passando por uma lua minguante, mas creia, a lua nova vai chegar. Vai chegar. Você pode estar passando por uma lua crescente. A lua cheia vai chegar. Quem faz esse tempo é você. Em todas as fases se faz necessário ter maturidade para lidar com as situações da vida. Há tempo para todas as coisas. Mediante sabedoria, nós conseguimos resolver. Pessoas não são descartáveis. O teu marido não é descartável. A tua esposa não é descartável. Você que está aqui, você não é descartável. Você não foi feito para ser jogado fora. Muito pelo contrário, você é precioso. Você é um escolhido, uma escolhida do Senhor. Uma pessoa que precisa ser amada, precisa ser entendida. E por que nós, se somos dessa forma escolhidos e temos essa compreensão, não agimos como tal? Precisamos tirar a trave dos nossos olhos. Casamentos não são descartáveis. A vontade de Deus é que sejam para sempre. Repete comigo, o casamento é para sempre. Filhos têm sentimentos e precisam que seus pais estejam bem e vivendo felizes. Os filhos precisam dos pais. E muitos pais estão agindo de maneira egoísta, deixando o ego falar mais forte. Ah, não deu certo, vamos separar, cada um segue para a sua vida. Porque deixaram a maturidade de lado, escolheram desistir. Você não sabe o que fazer? Jesus Cristo, Ele faz toda a diferença.
Jesus Cristo mudou o meu viver. Aonde Jesus Cristo passa, tudo se transforma. Aonde Jesus Cristo faz morada, bota tudo no lugar. Ao invés de desistir, escolha investir. Escolha investir na tua família. Escolha investir nos seus filhos. Sonhe com os seus filhos, tendo um futuro maravilhoso na presença do Senhor. Sonhe com o seu casamento alicerçado totalmente ali diante do Senhor. Mas pastor, está muito distante disso. Ei, nós servimos o Deus que faz o impossível acontecer. Eu falo com propriedade disso. O impossível Deus faz acontecer. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Para o relacionamento de um casal chegar ao estágio de maturidade, se faz necessário abrir mão de alguma coisa. Abre mão do seu ego. Abre mão do seu orgulho. Abre mão da sua ignorância. Mas não abre mão do seu cônjuge. Eu não abro mão da minha cerejinha. Eu não abro mão da minha esposa. Não abra mão da sua esposa. Não abra mão do seu marido. Repito, o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Família é projeto de Deus. Para o relacionamento, sabe, com seu irmão, irmão de carne mesmo, ou irmão aqui, ou da família espiritual, chegar ao nível de maturidade, se faz necessário também você abrir mão de algo, mas não do seu irmão. Sabe que tem crente, quando tem um problema com o irmão aqui, ó, na fé, escolhe passar no outro lado da calçada, e esquece que tem que pedir perdão. Aí não se lembra daquela parábola do servo e do conservo. O servo foi perdoado pelo seu patrão, mas esquece de perdoar o conservo. E esse conservo, esse servo, ele vai se ver com os verdugos. Da mesma forma somos nós. Ei, preste atenção. Escolhe investir na vida do teu irmão. Te fez algo? Vai ao encontro dele. É maturidade isso. É maturidade. Vai lá, pede perdão. Pastor, não fiz nada. Vai lá e pede perdão de novo. Isso é maturidade. Com relacionamento com seus filhos. Um relacionamento com seus filhos, para chegar ao nível de maturidade, se faz necessário você abrir mão de algo também. Mas não é dos seus filhos. Tem muitos que escolhem abrir mão dos seus filhos. Está dando muito problema. O meu filho não quer mais vir à casa de Deus. Ah, vou deixar para lá. Que isso, irmão? Que isso, irmã? Não faça isso. Escolha investir tempo com eles. Investir tempo precioso de conversa, de entendimento, de aconselhamento. Ah, pastor, mas ele não quer escutar. Vai orar. É tempo de orar. É tempo de interceder. Lembra de Eclesiastes que a gente leu no início? É tempo de semear. Semear no reino espiritual. Há poder na oração. O teu filho vai voltar. O teu filho vai estar aqui contigo na casa de Deus. Mas não desista. Escolha investir. Em uma sociedade onde o descarte é comum, na contramão da sociedade, a palavra de Deus afirma: família é projeto original e criação de Deus. Invista no seu lar, invista no seu casamento. Pode ser, queridos, preste atenção que nessa caminhada, é uma caminhada longa, pode ser cansativo, você tenha perdido valores, dracmas foram perdidas. Olha, acende a candeia.
para que você entenda, candeia, Jesus, a luz do mundo, acende, vai vir, vai ficar transparente, e você vai poder conversar e se entender. É tempo de reestruturar a sua família, é tempo de você ver a sua família caminhando um caminho certo, sem se desviar para a direita e para a esquerda. Quem sabe o que está se passando aí com seus filhos é consequência do mau relacionamento de você com a sua esposa, você com o seu marido. Acende a candeia, o que está escuro vai clarear. Quem casa pensando que todo o tempo será felicidade, será que é assim? Não. Problemas vão acontecer, situações vão acontecer dentro do lar, são cabeças diferentes, pessoas diferentes. Mas sabe, querido, se você tiver maturidade, se você estiver ali alinhavado com Deus, com a sabedoria do Senhor, ter ferramentas, você vai colocar em prática. Você não vai ser como aquele simplesmente ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. As fases da vida, elas irão acontecer, mas se faz necessário ter maturidade para passar por essas fases. Fase minguante do relacionamento, quer seja com seu cônjuge, filho, seu irmão, não é hora de provar quem está certo, sabe? É hora de orar, é hora de esperar e perseverar. Vai chegar a fase da lua cheia, vai chegar a fase no qual vocês vão desfrutar de um tempo novo no qual Jesus vai operar o milagre na tua vida, na tua família, no teu casamento. Eu já estou quase terminando. Eu pediria até para os músicos já se posicionar, por favor. Sabe, queridos, quando nós estamos caminhando em direção à maturidade, me faz lembrar aqui do texto que Paulo fala à igreja de Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, no verso 1, que diz assim: e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Que o Senhor faça crescer e aumentar esse amor. O que você decide? Investir ou desistir? É uma pergunta que você vai levar para casa. Você que está de casa já recebe essa pergunta. O que você escolhe para a sua vida, para a sua família? Investir ou desistir? E sabe, queridos, eu termino essa mensagem com uma citação que está aqui nesse livro, capítulo 5. Quando eu cheguei naquela citação ali de C.S. Lewis, eu falei, para tudo. Diz assim: mera mudança não é crescimento. Crescimento é a síntese de mudança e continuidade. Escuta bem, mudança e continuidade. E onde não há continuidade, não há crescimento. Muitos estão tropeçando nos mesmos erros, porque permanecem imaturos. E quando nós escolhemos investir na nossa caminhada, na nossa família, investir na maturidade, verdadeiramente, nós teremos mudança e continuidade. E aí sim, haverá crescimento. Crescimento na nossa vida individual com Deus, na nossa vida em família, como casal, como pais, em nome de Jesus. Eu te convido nessa hora a você ficar de pé. Vamos cantar um louvor. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar.
a expressão que seja, a situação no controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Deus, que o Senhor possa estar alcançando as famílias aqui representadas, alcançando esse meu irmão, essa minha irmã que aqui está nessa noite, que foi tocado por essa palavra, que verdadeiramente escolhe investir na sua caminhada, que verdadeiramente escolhe investir no seu casamento, investir na sua família. Ó Deus, que teus filhos, a igreja como um todo, você que está nos escutando de casa, está recebendo essa oração, não desista, mas que seja fortalecido no Espírito de Deus. Investir sempre, desistir nunca. Há tempo para todas as coisas. Que você receba o tempo de Deus sobre a tua vida, que você receba a sabedoria de Deus na resolução dos problemas. As fases da tua vida vão passar, as fases da tua vida vão ser bypassadas, mas você possa ser contagiado com a presença de Deus, que você não haja como neófito da fé, mas que seja um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, que possa errar sim, mas se arrepender dos seus erros e verdadeiramente viver em novidade de vida. Ó Deus, nós abençoamos a tua igreja nessa hora, abençoamos os teus filhos nessa hora e te pedimos, ó Deus, que essa palavra venha ser ministrada nos corações aqui presentes e que venha surtir efeito. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós abençoamos a tua igreja nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Bom, essa palavra falou com você. Como é bom poder receber a palavra de Deus. Estamos encerrando, esse é o último culto do mês de junho. Esse tema, maturidade, nós vamos dar continuidade no mês de julho. E eu posso dizer que nós estamos aqui no meio do caminho. Eu creio que ao longo desse mês, Deus tenha falado com você de uma forma específica e tenha te despertado para algumas coisas. E eu quero te dizer, irmão, que a atitude que você precisa tomar, ninguém tomará no seu lugar. Eu quero também te dizer, irmão, que nós pastores estamos aqui. E não queremos estar aqui apenas, sabe, nós nos colocamos à disposição, irmão, para conversar, para orar, para chorar, para caminhar com você. Os líderes da igreja estão aqui, os líderes de grupo de vida, os líderes de ministério. Temos famílias, temos pessoas maduras dessa igreja para caminhar com você. Porque nessa caminhada você não está sozinho. Existe uma família na fé caminhando junto, no mesmo propósito, lidando com os mesmos desafios. Que essa palavra te encoraje,
e que você seja fortalecido em nome de Jesus. Amém. Senhor, nos despedimos desse lugar, gratos, Senhor, pela mensagem que aqui foi ministrada. Ó Pai, que nós possamos ser esta terra fértil, essa terra disponível, Senhor, pronta, Senhor Deus, para receber esta boa semente, essa boa palavra, ó Deus, e dar fruto a 30, 50 e a 100 por um. Eu declaro isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Uma noite abençoada na presença de Deus. Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Amém. Acompanhe a liberação através dos irmãos que estão recolhendo a faixa, e que você tenha uma noite abençoada no Senhor Jesus. Amém. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.